Olá, caminhante. Eu estou Mara Nunes e hoje eu vim aqui compartilhar mais um pouco dessa caminhada rumo à expansão da consciência. Então, vem comigo. Bom, gente, nesse vídeo eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, né, através de uma meditação que eu fiz. E esse insight me trouxe vários outros questionamentos e outros insights. E, enfim, já faz uns dias, né, que a minha centelha divina vem colocando, né, dentro da minha consciência, né, vem me trazendo nessa informação de que tem que meditar, tem que meditar, tem que meditar, né, mas a gente às vezes está tão sufocado, tá tão, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que produzir, não, agora não dá, eu tenho que fazer isso aqui, não consigo, não tenho tempo, sabe? Então a gente valoriza muito, né, as coisas externas, e esquece do principal, né, do nosso interior, porque é a gente que está criando tudo, tudo vem do nosso interior, né, e se a gente não para olhar o que tem dentro, né, a gente não consegue, né, mudar a nossa realidade. E tem um livro que tem me ajudado muito, né, que é do Joel Goldsmith, que se chama Arte de Meditar. Esse livro é um livro muito bom. E, enfim, aí ontem eu consegui sentar, né, para meditar. Como vocês sabem, eu estou aqui na casa dos meus pais, e aqui é um lugar muito barulhento, né, numa comunidade. Então, de repente, o pessoal coloca funk alto, sabe, coloca brega e começa briga e discussão, e a criança chorando, a cachorro latindo, enfim. E eu consegui sentar mesmo com esses ruídos, né, para meditar, e foi justamente esses ruídos que me trouxe um grande insight, um grande insight. Olha só como são as coisas, né? Como Deus fala com a gente, né? Como Deus se comunica, né? O universo todo, como vocês queiram chamar, Ele está se comunicando com a gente de todas as maneiras, né? De todas as maneiras, nada é perdido, nenhuma informação é perdida. E eu parei para meditar, né, para fazer uma meditação. E eu fui entrando num lugar tão profundo, e comecei a escutar esses ruídos, esses ruídos, esses ruídos. E aí eu fui entrando num lugar tão profundo e eu me dei conta de que eu estava criando aqueles ruídos ao meu redor. Eu estava criando aqueles ruídos ao meu redor. A gente estuda, a gente sabe, né, que quem estuda nos conteúdos do Hélio Couto, né, sobre física quântica, a gente sabe, né, na teoria, que é a gente que está criando a nossa realidade o tempo todo, né? O colapso da função de onda está aí, né, para mostrar de uma maneira física, né, de uma maneira que é comprovada fisicamente, que é a gente que está criando a nossa realidade, né, através do que a gente observa, né? O que a gente observa, a gente cria. E eu fui me dando conta de que eu que estava criando todo aquele ruído, e fui ficando distante, distante, distante. E aí eu comecei a escutar uns pássaros, gente, uns pássaros cantar no meio de todo aquele ruído que eu jamais escutaria, né, nos afazeres do dia a dia, ou naquela vibração, sabe, de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer acontecer, ai meu Deus, aquela preocupação. Quando que eu ia escutar aqueles pássaros de fundo, sabe? Aquilo foi tão impressionante para mim, gente. Foi tão, sabe? Caramba, onde estava escondido isso, sabe? E aquilo já me trouxe outro insight, né? De que, caramba, o que mais de lindo, né? Tem escondido dentro de mim, né? Dentro de nós, dentro do nosso interior. Tá tudo ali dentro, tá tudo ali dentro, né? O nosso tesouro, tá tudo ali dentro, né? Então, é entrar para dentro, né? É cavar até encontrar esse tesouro. Não está nas coisas externas, né? Não está, nossa, não tenho isso, eu preciso disso. Está dentro. É claro, né, gente, que uma pessoa que, né, não tem o que comer, tá morrendo de fome. Gente, vamos dar um prato de comida, né? Não vamos chegar na pessoa e falar, você tem que meditar, né? Tem que buscar dentro de você. Não, é aquela pirâmide que o professor Hélio Couto fala, né? Os patamares, né, da pirâmide, os degraus, né? Então, essas necessidades, né, primárias, a pessoa tem que suprir, né, primeiro, antes de se internalizar, né, porque ela tá com fome, né, ela não vai conseguir, né, que é a gente nesses ruídos, né, não tem que fazer, não tem que fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e, nossa,
esquece do principal, que é entrar para dentro, que é olhar para o nosso interior, né? E aquilo me trouxe uma mensagem tão linda, né? De poder escutar aqueles pássaros, sabe? Era um canto dos pássaros, assim, no meio daqueles ruídos, eu comecei a escutar o canto daqueles pássaros, sabe? E aquele canto daqueles pássaros já foi me trazendo outras informações, né? Sobre liberdade, sabe? Sobre questões que, por exemplo, que para o pássaro nunca falta nada, né? Nunca falta nada, o pássaro sempre tem, né? Sempre tem uma casa para ele estar, sempre tem o que ele comer, né? Deus, né? Nunca deixa faltar nada, né? Para a sua criação, né? Tá sempre mantendo, né? Sempre mantendo, né? O pássaro, caramba, ele sempre tem o que comer, né? Independente se é um pássaro novo, se é um pássaro mais velho, independente, todos têm, né? Encontra ali, se supre, né? Encontra ali seu alimento, né? Seu abrigo. Então começou a vir muitas informações. Nossa, e inclusive eu comecei a lembrar de muitas coisas, né? De quando eu era mais nova. Eu tenho trabalhado muito, né? Estou nesse processo de trabalhar muito com a minha criança interior, né? E eu tive umas recordações, né? De que quando eu tinha 7 anos, eu tive um contato com o eu sou, né? Eu sou, que é o nosso eu superior, né? O eu sou. E eu lembro que quando eu tive esse contato, gente, com 7 anos, eu ficava assim andando, eu tava andando na rua, eu lembro esse dia, como se fosse ontem, né? Eu tinha saído para comprar pão, que minha mãe tinha pedido para mim comprar pão. E eu indo lá comprar pão, e de repente era como se eu entrasse num estado meditativo e vinha aquela consciência do eu sou, e eu ficava repetindo, ainda criança, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, e entrava no estado como se eu saísse dali, como se eu saísse e enxergasse as coisas de fora. E eu lembro que eu tive depois essa experiência, acho que eu tinha uns 13 anos, depois eu não tive mais, eu perdi essa conexão, né? Então aquilo veio para mim naquele momento também, né? Daquela meditação, né? Do nosso eu superior, né? Do nosso eu superior. E que o nosso eu superior, gente, ele se materializa de várias formas, né? Então, para mim, naquele momento, o meu eu superior era como se materializasse no canto daqueles pássaros, no meio daquele ruído todo, né? Naquela meditação que eu fiz. E foi tão profundo para mim, que eu senti uma corrente, assim, como se fosse uma corrente elétrica, né? Por todo o meu corpo. Então, desde criança, né, eu tenho muitos questionamentos, desde criança mesmo, né, o que é Deus, né, o que é Deus, sabe, sempre nessa busca, né, de Deus, né, dessa força maior, né, da onde eu vim, né, quem é que me fez, né, então, desde criança, gente, eu tenho alguns questionamentos que, assim, hoje eu paro para pensar, né, eu falo, gente, será que é normal uma criança ter esses questionamentos? Né, mas eu tinha quando eu era criança, né, sempre quis saber, assim, sabe, me questionava. Minha mãe vai para a igreja católica, né, quando eu era criança, ela me levava junto para a igreja católica e tudo, então eu ia para a igreja, mas eu sentia que ficava um vazio ainda, né, eu me identificava muito com a figura de Jesus Cristo, né, tanto que uma época quando eu falei, não tô me encontrando aqui, sabe, eu fiz até o crisma, né, e depois do crisma, assim, eu abandonei, né, e depois fiquei com sentimentos de culpa também, achando que Deus ia me castigar, que Jesus ia me castigar, né, eu sempre tive muita afinidade com a figura crística, né, com essa energia crística, né, e eu ficava com aquilo, né, nossa, Deus vai me castigar, Deus vai me castigar, né, mas eu não me sentia preenchida, eu sentia um vazio, sabe? Eu não tinha as respostas que eu queria, né? Eu não tinha as respostas que eu queria, né? Inclusive, depois, né, eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda que me ajudou bastante, né? O terreiro de Umbanda me trouxe muitos aprendizados, né? Inclusive, dessa coisa dos espíritos mesmo, né? Do mundo espiritual, das incorporações, né? Aí tudo bem, aí a Umbanda trouxe vários ensinamentos, né, para mim, assim, de sentir, né, que as energias, né, porque é muita energia, né, a Umbanda é pura energia, né, fala muito das energias e tudo, então, de sentir, sabe, então me trouxe muito conhecimento sobre energias,
né? E eu gostava muito, me afinizava muito, né? Porque eu me afinizo muito com as tradições indígenas, né? E a Umbanda é a junção dos dois povos que mais sofreram no Brasil, né? Que foram os escravos e os indígenas, né? Então eu gostava bastante, né? Dos tambores me trazia uma vibração, né? Muito forte, me fazia entrar num estado assim de completude, né? De completude. E eu até hoje eu nunca falei isso nesse canal, mas eu ritualizo, né, as coisas. Sempre acendo uma vela, né? Às vezes eu tomo um banho de ervas, né, que é a fitoterapia, né, a natureza trabalhando, são as energias das plantas, né, que revigora, né, o nosso corpo, né, a nossa mente. Então eu estou sempre ritualizando, né, a minha vida, sabe? Mas eu sempre tive nessa busca, né, o que é Deus, sabe? O que é Deus? Onde é que está Deus? Onde é que eu encontro Deus, né? Isso me angustiava muito, né? Me angustiava porque eu perguntava, né? Eu achava que Deus era uma coisa que estava fora, eu não entendia isso, né? Não entendia. Até que um dia também eu tive um insight, né? Antes de fazer a ressonância e tudo, gente, eu tive um insight que eu via uma imagem como se fosse uma bola, assim, não era uma bola, parecia a imagem de um estômago, assim, ó, de um estômago com várias coisas dentro dele, sabe? E aí vinha aquela informação de que aquilo ali era Deus e a gente estava dentro, né? Que o todo é o todo. E a gente estava dentro, né? Isso antes de estudar as palestras do professor Hélio Couto, de ter um pouco mais de entendimento, né? Porque, gente, depois eu fui, consagrei a ayahuasca, né? E a ayahuasca também me trouxe bastante aprendizado, né? Eu lembro que uma vez eu consagrei a medicina, né? Porque a ayahuasca, né? Ela faz você entrar num estado de uma meditação profunda, né? Para mim é uma meditação profunda, só que você tá acordado e você é como se estivesse acordado, né? E vendo tudo aquilo ali, né? Que tá acontecendo, vai tendo várias informações, né? Nem sempre tão agradáveis, né? Porque a medicina ela te mostra, né? Tanto as tuas sombras, né? Quanto a sua luz também, né? Mostra as suas sombras, né? E uma vez eu consagrei a medicina e eu entrei num questionamento de que, nossa, mas por que se Deus, né, tá em cada um, por que as pessoas não conseguem se transformar, acessar essa energia? E a resposta que me veio foi porque a gente era rebelde ainda, né? Tinha uma rebeldia dentro de nós, né? O nosso ego, que era o nosso ego, né? Por causa desse livre arbítrio que a gente tem, né? Que criava essa separação. A gente mesmo criava essa separação de não aceitação, de não querer aceitar, né? O todo, de não querer aceitar, né? Que tem o todo, que a gente é uma criatura dentro do todo, que o nosso ego ele briga para ser independente, né? Ele quer ser independente. O ego acha que pode tudo sozinho, né? Que ele está sozinho, que ele pode controlar as coisas, né? E é uma rebeldia, né? Contra o todo, né? Na verdade, que afasta, né? Claro que o todo, né? Ele ama incondicionalmente, né? E não deixa de amar nenhuma de suas criaturas. Né, mas a gente carrega essa coisa da rebeldia, né, e do ego, né, que nos afasta, né, do todo, dessa conexão do todo que está dentro de nós mesmo, que está dentro de nós, né. E, enfim, gente, aí foram várias coisas vindo, né, através dessa meditação. E voltando na coisa dos pássaros, né, que eu sentia que aqueles pássaros que eu estava escutando era como se fosse o meu eu superior, né? Falando comigo, sabe? Falando comigo, me trazendo uma mensagem. Mesmo em meio a todos aqueles ruídos que eu estava criando, né? Que era eu mesma que estava criando todo aquele ruído, o meu eu superior ainda estava ali, né? Me trazendo como ele podia, né? Porque é uma energia tão sutil, tão poderosa, e a gente ainda aqui encarnado, né, vibrando na terceira dimensão, né, tem que buscar mesmo ferramentas e maneiras de se conectar, de elevar a vibração, né, para
para conseguir escutar a voz da nossa centelha divina, né? O que ela está falando, qual é o caminho melhor, né? Para onde a gente tem que ir, por onde eu vou, o que é melhor fazer nesse momento, né? A nossa centelha divina, ela está sempre querendo ajudar a gente, né? Mas a gente cria esses ruídos, a gente está criando ruídos, né? O tempo inteiro, né? Na nossa mente, né? Ao nosso redor, co-criando esses ruídos, né? Então esse insight foi muito, muito forte para mim, né? E aí, só que eu entrei em outros questionamentos, né? E eu trouxe isso, né? Falando da Umbanda, das entidades, né? Porque eu já me conectei, né? Com várias entidades, né? Da Umbanda, né? Inclusive de incorporação e tudo, né? E aí eu entrei nessa coisa de caramba, eu tô criando esse canto do pássaro. Então, se tudo é se tudo é criação minha, será que essas entidades também são criação minha? Gente, aí eu entrei num parafuso, assim, aí eu preciso estudar mais. Porque, sério, eu fiquei, meu Deus, essa entidade também sou eu, mas os seres ascensionados também sou eu, sabe? Eu fiquei, né, caramba, mas eu preciso da ajuda deles, né? Eu preciso da ajuda deles, mas eles sou eu, sabe? Eu fiquei nesse questionamento, né? Um dos livros que eu li, né, foi que me trouxe isso, eu acho que me fez refletir sobre isso, né? Que trouxe isso na minha consciência, foi A Escola dos Deuses, né? Onde ele tem um encontro com um Dreamer, né? Que o Dreamer fala para ele que ele está criando toda a realidade dele, vai explicando ao decorrer do livro, e vai falando, olha, né, até a sua esposa que faleceu, foi você que criou essa doença para ela, você que criou essa realidade, né, você que criou o falecimento da sua esposa, né, ele vai trazendo isso no livro, é um livro muito, muito, muito intenso, né, e aí, gente, desculpa se eu vou dar um spoiler aqui, não sei, será que vai ser ruim dar um spoiler do livro? Mas é que tem a ver, gente, tem a ver com o que eu tô falando, né? Porque, assim, ele vinha uma entidade, né, que falava com ele e falava para ele, não, você tá criando, né, isso, tudo, é você que tá criando, né? E ele ia, montava uma empresa, começava a ganhar dinheiro e voltava para trás de novo, né? Então ele falava, você tá criando isso, né? Você caiu de novo nos seus medos, nas suas crenças, te sabotaram de novo, né? Você voltou para trás, você tá criando de novo isso, você caiu de novo, né? E aí, gente, ele vai falando, vai falando, vai falando, e no final do livro, essa entidade, ela revela para ele que é ele mesmo, né? Que é ele mesmo, o eu superior dele, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Até que ponto, né, essas entidades são a gente mesmo, e até que ponto não. Essas entidades são uma coisa que é fora de nós, mas que também é nós, porque a gente é um todo, é uma coisa só. Gente, dá pra dar uma bugada, né? Porque, na verdade, é como se fosse um mar, né? Um mar, e aí são várias ondas, né? A gente recebe as ondas de informações, né? Fazendo a ressonância. Então, tem a minha onda, tem outra onda, e tem a outra onda, são várias consciências, mas que, no final, é uma onda só, né? É uma onda só. É um mar só, é um mar só, né? E foi muito, muito, muito intenso para mim, né? Essa meditação, esses insights que chegaram e de entender que a gente não tem como se separar, né? Dessa grande onda que é o todo, né? Ou seja, eu sou você, você é eu, né? Porque a gente tá nessa grande bola, vamos colocar assim, né, do todo, ele engloba tudo, né, ele é tudo, ele é simplesmente tudo, né, só que tem várias consciências, né, dentro dele que formam o todo, né, no livro do Joel Goldsmith, né, esse que eu tô lendo, sobre a arte de meditar, tem uma parte que ele fala assim, que o todo, né, o Criador, é como se fosse um anel de ouro, onde a gente não consegue extrair o ouro do anel sem o anel deixar de ser anel, né? Então, é como se a gente não consegue, né, separar, fazer essa separação, né? A separação de Deus que vive dentro de nós. A gente não consegue
separar. Não é um Deus separado, ele tá lá no céu, né? É uma entidade que tá lá, tá fora. Não, ele tá dentro, ele faz parte. É como se fosse esse anel, não tem como tirar o ouro e o anel continuar sendo anel, né? Porque não tem como. O que dá forma para o anel é o ouro. Então, é a gente com o todo, né? Estamos todos conectados. Gente, foram tantos insights que eu, sinceramente, eu falei, gente, eu vou gravar esse vídeo e tentar colocar em palavras, né, o que foi trazido para mim, né, na minha consciência naquele momento, né, porque eu sinto, né, como um comentário que eu recebi do último vídeo que eu publiquei do Denis. Denis, se você estiver assistindo esse vídeo, um abraço grande em você. E ele falava sobre que os átomos, né, ele falava, nossa, seus átomos provavelmente estão vibrando mais rápido, numa frequência mais rápida. Né? Então, quando nossos átomos eles estão vibrando numa frequência mais rápida, né, a gente fica numa frequência mais elevada e consegue acessar, né, outras informações diferentes. E também o mesmo Denis, ele me sugeriu, e eu queria deixar aqui também, porque eu assisti, né, ele me sugeriu uns animes, gente, muito enriquecedores, que eu não conhecia. Por isso que eu digo, gente, é muito importante essa egrégora que a gente vai criando, né, essa troca mesmo, essa partilha de informações, né, a gente vai crescendo junto, né. E aí ontem eu assisti, e aí não consegui parar, eu assisti todos, se chama A Lei Dourada. Aí tem um outro que é As Leis Místicas, aí tem outro que é As Leis do Sol, e o outro eu não lembro agora, é As Leis... não lembro, são 4, gente, e são animes que tem gratuitos no YouTube, e aquilo me ajudou muito a manter minha frequência elevada enquanto eu assistia aquilo, porque, gente, aqui onde eu tô, na casa dos meus pais, tem um baile funk, tem um baile funk na rua, um baile funk. E às vezes tá tão alto o som que o vidro da minha janela fica assim, ó. E eu assistindo aquilo. Gente, é como se eu tivesse fora daquela realidade. Como se eu tivesse não brigando com aquilo, com aquele som. Porque antes, gente, eu me sentia sempre desaforada, sabe? Ai, que raiva, não sei o que, sabe? Esse som, sabe? E ontem não, era como... me deu uma vontade tão grande de fazer uma oração, né, para aquelas pessoas, e eu fui fazer uma oração, né, para aquelas pessoas, para que pudessem, né, ter seu coração tocado, né, por essa energia, né, do todo, para que tivesse seus corações tocados, né, de alguma maneira, pudesse se encontrar, né, gente, porque a gente vai percebendo, né, que é um sofrimento, né, que a pessoa está separada, né, da sua própria luz, né, ela não está na busca da sua própria luz, né, está vivendo aquele contexto ali de promiscuidade, né, de álcool, de drogas, e aquelas músicas são uma frequência muito, muito, muito baixa, né, e assistindo isso que o Denis me sugeriu, eu consegui manter uma consciência mais elevada, uma vibração mais elevada. Então é isso, gente, eu queria muito compartilhar isso. Eu espero que eu tenha trazido algum insight, sabe? Eu senti no fundo do meu coração que eu tinha que compartilhar isso, mesmo não sabendo exatamente como falar. Antes de vir gravar esse vídeo, né, eu ainda rezei, fiz uma oração, né, e pedi para que Deus colocasse, né, falasse através de mim, colocasse umas palavras, né, as palavras em mim para poder transmitir isso que eu estava querendo transmitir e não sabia exatamente como transmitir. E para falar a verdade, eu não sei, mas alguém me diz, vai lá e coloca o vídeo, tá? Então é isso, gente. Gratidão a todos vocês. Espero que tenha trazido algum insight. Eu vou tendo as minhas experiências e vou trazendo, né, e também dos estudos dos livros que eu tô tendo também, né, quero trazer isso, porque são coisas que agregam muito, né, e traz essa transformação mesmo, né, traz essa elevação de frequência. Então, gratidão por todos vocês e até o próximo vídeo.